gente fala que nós estamos mudando de um cargo, de uma profissão para uma outra profissão, a gente pode trazer o exemplo aqui, né, do advogado da advogada que agora quer ser enfermeira. Né? Então, olha só a diferença talvez de habilidades ou de competências que existe de um cargo para o outro. Principalmente uma questão técnica também, né? Talvez a gente vai ter algumas competências comportamentais que são muito comuns às duas profissões, mas talvez a gente tenha algumas para realmente desenvolver. Então, nós temos dentro desse arcabouço de novas competências, para essa nova atuação, né, para essa nova profissão, nós temos as competências técnicas e as competências comportamentais. As competências comportamentais são aquelas que a gente aprende na prática, vivenciando, né, convivências com atividades que a gente coloca mais a mão na massa, que a gente exercita mais no dia a dia, porque tem muito a ver com o nosso comportamento, como ela diz, com a nossa forma de agir no mundo, né, e nas nossas relações também. Então, um ponto importante aqui, a gente pode trazer até como um exemplo, é a empatia, né? Vamos imaginar que para a função de enfermeira, e realmente eu acredito que faz muito sentido esse exemplo, a gente precisa ter a empatia, né? Claro que não vamos dizer que o advogado não precisa, mas vamos imaginar que é uma competência que eu preciso desenvolver muito mais para essa nova função, para esse novo cargo, para essa nova profissão. Então, como é que eu desenvolvo a empatia, né? Como é que eu exercito isso? Realmente trazendo esse conceito de empatia para o meu dia a dia. Primeiro eu vou descobrir o que é empatia, entender o que tem por trás dessa palavra, né? E aí eu vou trazer essa prática no meu dia a dia, desenvolvendo, né? Com os meus familiares, eu posso começar a fazer isso dentro da minha casa, com os meus colegas, eu posso começar a perguntar, a escutar as pessoas que podem ser os meus possíveis clientes, né? Aquilo que eles esperam de uma enfermeira, por exemplo, né? Quando eles precisarem de alguma situação desse profissional, em algum momento desse profissional. Então, eu faço essa escuta ativa justamente para que eu consiga entender qual é a perspectiva e a expectativa desse cliente, da pessoa com que eu vou lidar, talvez, no futuro, né? No meu dia a dia, nessa profissão de enfermeiro. Estão entendendo? Então, é muito importante que eu escute, que eu desenvolva isso, que eu entenda as dores desse meu cliente e que quando eu for trabalhar com ele, que eu estiver ali de frente com ele, eu consiga exercitar essa competência comportamental. O que é empatia, então? É eu me colocar no lugar do outro pela perspectiva do outro. Não pela minha perspectiva, porque é muito fácil às vezes a gente se colocar no lugar do outro, mas com todos os nossos valores, com os nossos preconceitos, né, já concebidos, com toda a nossa experiência de vida e tudo mais. Mas quando eu falo de empatia, eu me colocar no lugar do outro, fazendo de conta que eu sou ele, né, que eu vivo a vida dele. Como é que essa pessoa olha essa situação? Então, a empatia pode ser uma competência comportamental desenvolvida dessa forma, né? Então, a gente precisa prestar bastante atenção nisso quando uma nova profissão exige novas competências. E isso, normalmente, quando a gente faz uma mudança grande de profissão, né, de cargo, de área de atuação, isso pode acontecer frequentemente e com bastante variedade de competências diversas, inclusive, tá bom? Uma outra questão é a competência, então, técnica. O que é a competência técnica? São aquelas coisas que a gente pode aprender tecnicamente. Trazendo o exemplo novamente aqui do enfermeiro ou da enfermeira, né? A gente precisa entender o que é um bisturi, como instrumentar, às vezes dentro de um centro cirúrgico. Eu preciso saber como atender as pessoas, sobre doenças, sobre, né, todos os procedimentos que um enfermeiro faz. Enfim, várias questões que são bem técnicas mesmo, que são de conhecimento e que eu preciso buscar esse conhecimento. Então, eu posso desenvolver uma competência técnica
por meio de um curso superior, de um curso técnico, por meio de uma qualificação profissional, de um curso, né, aberto ou mais específico para aquela área. Enfim, eu posso estudar, por meio de apostilas, de aulas gravadas, né? Isso tudo eu consigo, com todos esses recursos, eu consigo aprender algumas coisas que têm a ver com competências técnicas, certo? Então, por exemplo, vamos imaginar que esse advogado ou essa advogada que agora quer ser enfermeira, ela vai precisar fazer o que primeiro? Um curso, uma graduação dentro da área dela. Se ela quer ser enfermeira, ela precisa fazer um curso superior de enfermagem, correto? Então vai estudar, né? Vai para a faculdade, vai fazer todo esse processo de conhecimento, né? Específico da área da enfermagem para depois se tornar uma enfermeira e ao mesmo tempo vai trabalhando as competências comportamentais, né, ao longo desse caminho. Ela vai ganhando um tempo ali também para se desenvolver nesse sentido, ok? Então imaginem que essa pessoa está dentro da faculdade e aí pode ser que lá ela tenha um novo desafio. Qual que seria esse desafio? Talvez estar dentro de uma sala de aula com vários outros alunos de uma geração muito diferente da dela, né? Então ela pode estar ali querendo conhecimento, querendo saber um pouco mais do que está acontecendo, com uma maturidade talvez um pouquinho maior. Isso a maturidade não tem muita relação com a idade, mas vamos imaginar que é uma pessoa que já transitou já tem uma vida profissional, uma carreira já trilhada até o momento, né? Já tem uma experiência, uma vivência profissional e de repente ela se depara com alunos que acabaram de sair do ensino médio, escolheram a faculdade de enfermagem, estão ali para aprender também para se tornarem profissionais, mas com uma vivência talvez nessa área profissional muito menor. Outros talvez nem trabalharam, né? Só vão trabalhar depois de concluir a faculdade. Enfim, tem uma série de situações que isso pode acontecer. Quando a pessoa se vê nessa situação, além da competência técnica que ela está ali desenvolvendo no meio acadêmico, ela pode ter um outro desafio do desenvolvimento de uma competência comportamental, que é o relacionamento interpessoal e intergeracional, ou seja, entre gerações. Então isso, gente, acaba sendo um grande desafio também para as pessoas que precisam lidar, né, com jovens em trabalhos. Às vezes tu tens toda uma organização diferente do que aquele outro colega de sala de aula ali tem, né? Então como que a gente pode conviver melhor com essa situação? Então, o que fazer, né? Qual é a dica quando eu preciso lidar com essa mistura de gerações, né, com pessoas diferentes ali no meio acadêmico, dentro da sala de aula e, inclusive, eu preciso trabalhar com esses alunos, né, participar, fazer trabalhos em grupo e tudo mais. Primeira dica é a gente buscar se despir um pouco dos nossos preconceitos com relação às gerações. E aí pode ser as gerações mais velhas, as gerações mais novas, mais independente, né? A gente está falando aqui muito provavelmente de gerações mais novas, quando a gente busca uma transição de carreira, né? No momento que a gente já viveu aí uma grande parte da nossa vida profissional e produtiva. Então, quando a gente volta para dentro de uma universidade, normalmente a gente tende a encontrar pessoas mais novas que a gente, né? Então, tentar se despir um pouco desses preconceitos, né, com relação à idade, a essas novas gerações. Quando eu me permito a isso, né, eu consigo entender também que eu posso aprender com esses alunos, com esses meus colegas de sala de aula, né, com esses meus colegas de classe. Eu posso aprender coisas com eles que talvez na minha geração eu jamais aprenderia, né, com o ensino do jeito que eu tive, com a educação do jeito que eu tive, e realmente a gente tem algumas diferenças bem interessantes onde cada geração pode aprender umas com as outras, certo? Então se coloque também numa posição de aprendiz, de receber aquilo que essa geração pode te dar, pode contribuir para a tua vida.
bem como tu também vai poder contribuir com a vida dessas outras pessoas, né, de gerações diferentes da sua. Isso, gente, é a primeira barreira que a gente quebra e que nos permite um senso de pertencimento. Pertencimento a esse meio acadêmico, a essa classe, a essa turma da faculdade, do curso superior, sabe? Eu começo a me sentir também pertencente desse ambiente, né? Das pessoas que estão ali, do grupo que está ali. Então, isso é muito importante para o senso de pertencimento. E isso não quer dizer que vocês são iguais, né? Na verdade, independente de idade, né, enfim, de geração, de idade, de classe social, de qualquer coisa, né, todos nós temos as nossas diferenças. Nós não somos seres iguais, nós somos seres únicos. E mesmo sendo seres únicos, claro, talvez a gente vai ter alguns padrões muito específicos de comportamentos de uma geração mais nova, outros padrões muito específicos de comportamentos de gerações um pouco mais velhas, né? Mas como que a gente pode lidar com tudo isso? Então, olhar para o diferente, né? Mas sem esse preconceito, sem muito julgamento nesse sentido. E quando eu faço isso e eu me comporto dessa forma aberta para receber esse novo, eu também consigo me mostrar na essência. Eu também consigo ser transparente, eu também consigo me revelar, né, do jeito que eu sou, as coisas que eu gosto, os meus interesses, aquilo que me incomoda, aquilo que me agrada, sabe? Então começa a ter uma relação realmente muito respeitosa, sem o julgamento, né? E muito transparente também entre os seus colegas, né, de classe, ok? Então isso é um ponto importante para a gente começar a pensar nesse grande desafio quando eu estou dentro de sala de aula querendo desenvolver uma competência técnica, mas que também me traz o desafio da competência comportamental. E uma coisa legal, gente, sabe aquela frase de que o combinado não sai caro? Aqui também o combinado não sai caro. Eu acho que é importante a gente trazer essa frase para o contexto. O que eu quero dizer com isso? Imaginem que vocês têm que fazer um trabalho em dupla ou em grupo. Vamos pensar no trabalho em grupo. É muito importante que nesse momento vocês combinem entre vocês quais são os papéis de cada um, né? Qual é o papel, na verdade, de cada um dentro desse grupo? Quais são os prazos que vocês têm, né? Quais são os compromissos que vocês têm um com os outros e com o grupo como um todo? Então, tudo isso deve ser combinado, deve ser alinhado entre vocês para que o resultado seja o melhor possível. Quando a gente combina isso e deixa muito claro entre os participantes, fica muito mais fácil a gente pular para as próximas etapas e isso também a gente consegue trabalhar a nossa ansiedade, né? O nosso estresse, a forma como a gente lida com isso. Porque eu sei que podem ter momentos em que vocês fiquem agoniados de que tem um trabalho para entregar e de repente eu preciso fazer a minha parte, que é a consequência da parte do meu colega, só que ele ainda não entregou a parte dele. E ele entrega no último prazo, e aí tu tem que correr para poder fazer a tua parte. Então combinem tudo isso antes para que todos tenham tempo de fazer aquilo do jeito que realmente tem que ser feito e que vocês não sofram com isso também, tá? Então essa é uma dica. E a ideia é realmente criar formas, estratégias de vocês aproveitarem esse mundo acadêmico, né, naquilo que faz sentido para vocês, da melhor forma, podendo tirar o melhor desse momento da vida também, que isso faz parte desse processo de transição de carreira. Claro, aqui eu trouxe um exemplo bem específico quando a gente fala que essa transição, né, essa mudança de profissão demanda um curso de ensino superior, poderia ser outra coisa, tá? Mas eu quis trazer esse exemplo justamente para a gente entender que às vezes desenvolvendo uma competência a gente vai precisar desenvolver outras, né? E isso é o tempo todo na nossa vida, combinado?